E aqui estão os palpites de sábado, dia 1/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Bayern contra Kiel. O Bayern é favorito, só que a odd tá muito baixa, então vamos pular esse jogo. Bochum contra Freiburg. O Bochum é o 18º e o Freiburg o 10º. Nos últimos 5 jogos o Bochum venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Jogando em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Ambas marcam não em 7. Nos últimos 5 jogos o Freiburg venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 vitórias de 2-1 do Freiburg. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Heidenheim contra Dortmund. O Heidenheim é o 16º e o Dortmund o 11º. Nos últimos 5 jogos o Heidenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Dortmund venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Dortmund e um empate, 0-0 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Stuttgart contra Mönchengladbach. O Stuttgart é o 4º e o Mönchengladbach o 8º. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Mönchengladbach venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols em 9. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, 2 vitórias do Stuttgart e uma do Mönchengladbach, 3-1, 4-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Berlim e RB Leipzig. O Berlim é o 14º e o RB o 5º. Nos últimos 5 jogos o Union venceu 1 e perdeu 4. Jogando em casa foram uma vitória, um empate e 3 derrotas. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos o RB venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do RB e um empate, 2-0 e 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paulista, Corinthians e Noroeste. Nos últimos 5 jogos o Corinthians venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Noroeste venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Palpite, casa vence. Santos e São Paulo. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o São Paulo venceu 3, empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e o Santos venceu por 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra Mallorca. O Atlético de Madrid é o 2º e o Mallorca o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
Jogando em casa foram 4 vitórias e um empate. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam não nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. 2 vitórias de 1-0 do Atlético de Madrid. Palpite, casa vence. Espanhol e Real Madrid. O Espanhol é o 18º e o Real Madrid o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Jogando em casa foram 2 vitórias e 3 empates. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 4 e empatou 1. Como visitante foram 4 vitórias e 1 empate. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 10. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 4-1 para o Madrid. Palpite, fora vence. Campeonato francês, Brest e PSG. O Brest é o 8º e o PSG o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Brest venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, 2 vitórias do PSG e 1 empate. 2-2, 3-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Nottingham contra Brighton. O Nottingham é o 3º e o Brighton o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 1 vitória do Brighton e 1 empate, 1-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bournemouth e Liverpool. O Bournemouth é o 7º e o Liverpool o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Bournemouth venceu 4 e empatou 1. Jogando em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Liverpool, 4-0 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Newcastle e Fulham. O Newcastle é o 5º e o Fulham o 10º. Nos últimos 5 jogos, o New venceu 4 e perdeu 1. Jogando em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, 2 vitórias do New e 1 do Fulham. 2-0, 1-0 e 3-1. Palpite, casa gol. Wolverhampton e Aston Villa. O Wolverhampton é o 18º e o Aston Villa o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 1 vitória e 4 derrotas. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Aston Villa, 2-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Atalanta e Torino. A Atalanta é a 3ª e o Torino o 10º. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
Jogando em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1 e empatou 4. Como visitante foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 1 vitória para cada lado, 3-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. Aqui é o André e até a próxima!